Bem-vindos ao InChurchCast. Um papo para deixar de papo e começar a agir. Isso aqui é a falta de verba, cara, para poder a vinheta. A gente tá E assim a gente começa o nosso InChurchCast. Temos um convidado muito especial. Quem é ele? Quem é ele? A música é que a gente trouxe um concorrente, né? Como é que é? Gostou? Tá boa, tá boa, tá boa. E aí, vamos lá? Vamos contar quem tá aqui hoje? Vamos lá? Cara, quem diria que esse cara tava... Um dia estaria nessa mesa, né? Não é? Vamos lá. Vamos E você tá curioso pra saber quem tá aqui curioso? hoje? Curiosidade, vamos lá. Vamos lá. Trouxemos aqui nada mais, nada menos do que Luiz Barbosa. Marido da Carolina, pai do Pedro e Gabriel, graduado em Ciências da Computação pela UFMG. Universidade Federal de Minas. De Minas. Pra quem não sabe. MBA em Estratégia e Gestão Empresarial. Olha, isso aí é interessante, você já ficar sabendo a graduação. Gestão Empresarial e Formação em Coaching pela Escola de Heróis. Mais de 15 anos de experiência em TI em uma multinacional. Fundador do E-Inscrição, ex-CEO do Atos 6 e agora explica esse CEO da negócio aqui, InChurch. cara. Como assim? Meu Deus do céu, que bomba, hein? Então, Bem-vindo, Luiz. olha, vamos lá rapidinho. Antes de dar o bem-vindo, Luiz, vamos explicar esse negócio direito. Mas já falamos, quem é? Então tá bom. Bem-vindo. Então não falo mais nada. Não, vamos falar, mas pelo menos dá bem-vindos aí, Luiz. Seja bem-vindo, Luiz. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Que honra estar aqui com vocês. Né? E que momento, né, que a gente está vivendo. Especial. Pois é, né? Especial. Logo agora que o Elon Musk chamou o Mark para uma briga, a gente faz ao contrário. É isso aí, cara. Reino de Deus a gente faz diferente, né? Faz ao contrário. Muito bom, muito bom. Que história, né? Gente, para quem não sabe, Atos 6, então, uma plataforma que eu não considero, eu já falei isso para ele 1000 vezes, né? Eu acho que quando a gente está indo para a mesma direção, a gente são duas bandeiras indo para o mesmo lugar. E em algum momento a gente tem que falar, cara, vamos juntar as bandeiras aí e fazer um exército maior para atacar o diabo? O que você acha? Foi mais ou menos assim, né? É exatamente isso. Esse foi o grande objetivo por trás, né? É. E aí, então, agora, oficialmente, aí, a InChurch, então, adquiriu o Atos 6. Somos só um exército agora, unido aí. E o que você tá achando? Sócios. E aí o Luiz veio para ser o CPO. Para quem não sabe, o que é CPO aí, Luiz? CPO é o diretor de produto, responsável pela área de produto aí de uma empresa de tecnologia. Você tá achando esse desafio aí? Novidade? Como é que tá o teu coração aí? Ah, muito bom, Outras né? mudanças? Muito bom, porque a área de tecnologia está no meu sangue, é o que eu mais investi tempo e dedicação nesse período todo da minha vida. Então, agora dedicado a isso aí com mais força ainda aqui, nesse desafio grande que a gente tem de servir as igrejas com excelência. Com tantos desafios que as igrejas têm, é um privilégio e uma grande responsabilidade também, né? Gente, Vai lá. na verdade, eu tô um pouquinho curioso aqui. Eu acho que antes da gente entrar nessa seara aí, eu acho que a gente tem muito para falar de tecnologia, de reino, de avanço do reino, né? Eu acho que esse papo naturalmente vai desaguar nisso. Mas assim, acho que seria legal de conhecer um pouquinho da tua história também. Assim, você vem de família cristã, como é que você se converteu, ou não, enfim. Conta um pouquinho pra gente. Você é lá de Governador Valadares, não é isso? Isso. Governador Valadares, fronteira com Miami, diz alguns aí. A galera de Valadares vai direto para os Estados Unidos, né? Mas eu sou um dos que ficaram aqui no Brasil mesmo, então... Remanescente. Remanescente, os ficaram aí. Valadares, interior de Minas, mas a minha mãe, ela se converteu quando eu tinha 4 anos de idade. E aí minha mãe começou a ir na igreja com muita frequência e já começou a me levar desde pequenininho na igreja. Então, eu nunca mais saí da igreja. Então, a minha experiência com Deus assim é desde pequeno. E eu não tinha uma marca assim de... quando eu me converti, sabe aquele momento que você tem... Igual o Paulo teve que... Caiu do cavalo lá, eu não tinha isso, né? Até que um dia... Não é isso não, cara. Tem alguém aqui que literalmente Nosso amigo aí caiu do cavalo recentemente, mas já está recuperado já. Mas... Inclusive, se alguém quiser comprar um cavalo, aproveitar esse... Depois Ele tá vendendo cavalo. mesmo. Vai no LX que tem um anúncio do Sidney lá, um cavalo. Bota o link. Mas então, eu questionava a Deus, cheguei um momento que eu questionava muito a Deus sobre isso, e aí Deus me deu uma visão de quando eu era
criança, assim, com 6, 7 anos de idade, na igreja com a minha mãe, né? E ali ficou muito claro que daquele momento em diante eu aceitei a Cristo e desde pequenininho. Então, já vivo na igreja assim, desde pequeno, nunca mais saí. Uhum. Essa é a minha história de conversão. Minha mãe sempre foi um pilar muito grande, né, espiritual lá em casa. Então, as minhas 2 irmãs mais novas também são bem firmes na igreja, graças a Deus, né, e toda a família também. E como é que você veio trabalhar com tecnologia, cara? De onde veio essa pegada? Tecnologia. Eu tinha um tio que é 3 anos mais velho que eu e ele queria fazer medicina de todo jeito. Então, ele era minha referência. Eu queria também fazer medicina. Até que o dia, com 15 anos na escola, eu fiz um trabalho de mostra profissional. E aí nessa mostra profissional, os grupos se juntavam e estudavam uma profissão, visitavam a faculdade e tal. Eu estudei tudo sobre medicina e a gente tinha lá um lugar grandão da cidade que todo mundo ia lá para ver sobre as profissões e tal. Uhum. E aí lá nesse lugar, eu fui fazer um exame daquele só furar seu dedo assim para saber o seu tipo de sanguíneo e tal, com outro grupo que era das minhas amigas que faziam sobre química. Eu fui fazer isso e eu desmaiei. E eu conheço alguém assim. Pedro, desse jeito. Simplesmente desmaiei. Daquele dia em diante eu pensei, cara, não é isso. Não é isso. Tem uma tecnologia melhor? Foi isso? Não é medicina. Aí gerou um buraco. Aí eu comecei a procurar o que eu gostava. Aí você falou de videogame, mas na verdade eu gostava muito de jogar videogame no computador e tal. E aí comecei a pesquisar mais sobre tecnologia dali pra frente. E aí eu decidi, pô, é isso que eu gosto. Eu gosto de estar no computador, criar soluções e tal. Com quantos anos isso? Isso de 15 para 16 anos. E aí eu aí eu decidi com 17 anos fazer o vestibular. Fiz apenas o vestibular para a UFMG, focado em computação. E aí foi ali, certeiro, e comecei. Mudei para Belo Horizonte com 17 anos para estudar. E aí fiz o curso todo de computação lá. E ali dentro comecei a aprender a programar, desenvolver, lógica, tudo isso. Aí a cabeça fervia ali de começar a pensar. Todo problema que eu via, eu já começava a pensar, como é que eu posso automatizar isso aqui? Como é que eu posso criar um software para resolver esse problema? Como é que isso aqui pode ser feito melhor? E aí, juntando isso com o lado do meu pai, que é empreendedor, eu sempre pensava, um dia ainda vou empreender com alguma coisa. Algum software vou criar para resolver algum problema para empreender. Mas aí, na faculdade era mais para resolver problemas ali menores, né? E aprender e tal. E foi assim que iniciei na tecnologia. Eu ia perguntar justamente sobre isso, né? Você falou que foi nesse momento, enfim, você teve um pai que era empreendedor e isso te trouxe ali um desejo de empreender. Que momento que você falou, cara, vou arriscar, vou começar, E o que você começou a fazer? Qual foi teu primeiro empreendimento? Então, aí na faculdade eu comecei a fazer estágio ali já no primeiro período e aí comecei a ter experiência já profissional ali, né? Mas quando eu comecei a trabalhar na TIM, fui trabalhar na TIM já ainda no 4º período da faculdade, eu comecei a fazer estágio na TIM, onde eu trabalhei por 15 anos. Uau. Então foi tipo a escola corporativa para mim, a TIM. Muito tempo, né? 15 anos. Então, desde ali, né? Passei por várias áreas, né? Tanto em Belo Horizonte, depois vim para o Rio por causa da TIM. Sim. Né? Mas aí naquele momento na faculdade, quando eu via uma solução, eu lembro que eu tinha uma prima que tinha uma clínica de fisioterapia e aí ela precisava de uma coisa para gerenciar a clínica. Então eu tinha essa visão assim de ver um problema e aí eu pensava, pô, vou criar um software para fazer isso aí. Então era uma coisa meio que natural. Aí eu até no meu MBA lá eu fiz como é que chama aquela parte final lá do curso? Um TCC da vida, TCC, né? Lá, e eu fiz em cima de um plano de negócios para essa parte de clínicas, que foi a primeira ideia que eu tive para software, né? Uhum. E aí depois desisti no meio do caminho. Mas eu mudei para o Rio em 2006, pela TIM, trabalhando na TIM. E aí eu já entrei logo numa igreja, né? Na Barra, que hoje é a Igreja Atitude, né? Na época era a Igreja Batista Central da Barra. E já comecei a servir na igreja. Em poucos meses já fui líder de célula e virei líder de jovens. Legal. Então foi onde eu mais dediquei o meu tempo no dia a dia, assim, fora o trabalho. Então comecei a vivenciar os problemas, as dores ali de onde eu podia automatizar coisas. Então foi ali que nasceu, as empresas nasceram exatamente servindo a igreja.
Então, liderando jovens, eu vi, poxa, caramba, eu pegava o dinheiro de jovens no domingo e tinha que pagar fornecedor, carregava pasta de dinheiro, aí um jovem queria parcelar em 5 vezes um retiro, e aí queria dar R$20 um dia, 100 no outro, 2 meses sem pagar, você ficava correndo atrás do pessoal, ficha tudo manual. Isso em 2008. E tem um monte de igreja que até hoje é assim, né? É verdade. Fica deixa. É verdade. Isso em 2008. Eu falei, aí foi passando o tempo, eu falei, caramba, como que isso pode... Não tem como fazer isso mais manual. Aí comecei a controlar isso na planilha. Aí eu controlava os eventos todos na planilha. Quanto o cara já pagou, quem já se inscreveu, não sei o quê. A ficha de inscrição e tal. Os custos dos eventos. E aí ali foi nascendo a ideia do inscrição, vivendo a dor no dia a dia de um organizador de evento de igreja. Então, antes do Ato 6 veio primeiro, então, o inscrição. O Ato 6 ele veio meio que quase que em paralelo, porque isso, a inscrição foi 2008, 2009. Nessa mesma época, eu estava já supervisionando células na Atitude. E aí, o pastor José estava muito empenhado em fazer as células crescer, a visão que ele se apaixonou por ela. E aí ele começou a juntar os líderes e começar a fazer perguntas nas reuniões. Quantas pessoas estão indo nas nossas células? Essas células estão saudáveis? E a sua célula, como é que está? Quantos visitantes vocês estão levando? Gente, célula é para evangelizar, tem que ter visitante. Aí aqueles números, quando começou a ter 10, 15, 20, começou a ficar complicado você somar e ter aquele número assim, ó, online para ele poder tomar decisão. Aí eu falei, Vocês preenchiam planilha? Usava planilha, alguma coisa Excel para relatório de célula? Começou no papel. Começou no papel. Né? Começou no papel. Raio-X. Raio-X de célula. É, exatamente. Aí era o papel, tinha que preencher. Chegou, você lembra? Preencher raio-x de célula. Raio-X de célula. Eu lembro que a gente começou também, te cortando aqui rápido, mas era isso, né? Era raio-x de célula. Primeiro a gente fazia no papel, compilava tudo, jogava tudo no Excel para você poder ter noção do que estava acontecendo. Aí a gente começou a perder os líderes, porque você entregava um monte de papel assim, aí a gente começou a perder antes de saber por quê, né? Vamos aqui, ó, os relatórios, ficava o cara só final passando. de semana inteiro passando. Aí depois começou a crescer, eu lembro que o pessoal começou a fazer e a consolidar no CD. Aí gravava no CD, queimava o CD, entregava o CD com os relatórios. CD. Lembra disso, nessa época? É. Muito bom, mas continua aí. Não, mas e aí esse trabalho começou a ficar tão manual, como vocês estão contando, de juntar, consolidar. Aí as informações demoravam muito para chegar, já não fazia mais sentido. E aí, nem era o Ato 6 na época ainda. Eu, na época, já não estava desenvolvendo na TIM, já tinha um tempo, estava já liderando o time e tal. E eu voltei a querer, falei, vou pegar no meu tempo livre e vou criar um sistema só para gerenciar esse negócio de célula. Então nasceu, na verdade, antes da inscrição essa parte, só focada em células. Eu lembro que eu fui procurar uma linguagem nova lá, que era mais fácil de desenvolver, porque eu já estava enferrujado, né? E aí fui lá e criei, em alguns meses, um sistema onde o líder de célula só entrava, chamava célulasibcbarra.com.br, só servia lá para atitude, assim. Aí o líder entrava e colocava quantos visitantes, quantos membros, quantas crianças, e uma observação lá, oramos, uma coisa que aconteceu na célula. Legal. Só colocava e dava o resumo de quantas pessoas no total tinha na igreja ali. E aí nessas reuniões não precisava mais consolidar, era um primeiro probleminha mais simples ali de resolver. Né? E isso eu fiz mesmo no meu tempo livre. Então, isso foi a base para depois de alguns anos, a IBA usou isso aí uns 4 anos, essa plataforma simplesinha. Legal. Só pedindo 1 milhão de melhorias ao longo do tempo, imagino, né? E nem tinha ideia de virar uma empresa aquilo ali. Eu só queria resolver o problema da igreja, entendeu? E aí, ficaram usando, e nesse intervalo veio a parte do inscrição, essa parte de viver mais ali com a juventude, a parte de inscrições. E aí, em 2011, eu comecei a fazer uma pesquisa mais, falei, não, peraí, isso aqui é gigante. Isso aqui tem uma demanda de mercado, isso pode se tornar uma empresa mesmo. Sim. Aí eu primeiro fiz essa pesquisa com inscrição, vi que tinha muitos eventos nacionais. Aí eu comecei a ver como é que as organizações cristãs faziam esses eventos. Era assim, absurdo. O cara tinha que mandar um e-mail, aí pedia um boleto, a outra pessoa do outro lado respondia. Aí se ele tinha um desconto, porque ele era da associação de uma igreja, aí ele mandava o desconto. Aí ele transferia para a igreja, mandava o comprovante da inscrição, do pagamento, aí a pessoa ia lá e colocava ele numa lista para depois chegar lá. Olha, era assim. Aí eu falei, nossa, isso aqui é tudo, realmente o problema é real, né? Não é só eu que estou vivendo lá na minha igreja. E aí nasceu a ideia da inscrição, em janeiro de 2012, eu criei a empresa mesmo e começou. Mas a inscrição nasceu focado para a igreja?
ele nasceu focado para a igreja e organizações cristãs, né? Legal. Cara, é legal, né? Como problemas... Às vezes a pessoa vê o problema, porque isso é uma dor de cabeça. É uma oportunidade, né, cara? Como tem oportunidade aqui. Sim. A gente tinha um sócio que é alemão, Patrick. Se é Patrick, você ouvir aqui, um abraço para você. É. Mas eu lembro que ele falava isso ali, rapaz, eu venho pro Brasil porque na Alemanha já resolveram tanto problema. No Brasil tem tanto problema para resolver, tem tanta oportunidade, né, cara? É verdade. É um pouquinho isso, né? As pessoas reclamam dos problemas, né, em vez de enxergar como uma boa oportunidade para resolvê-los. E como você enxergava ou enxerga essa questão, né? Porque você vê que você resolveu um problema, você identificou que isso então poderia virar uma empresa. Sempre para você foi um lado né, do que a gente fala hoje de business as mission. Tinha um lado missional nisso, não tinha? Como é que você tratou isso? Estou servindo dessa forma? Não, eu sirvo na igreja de uma forma e eu sirvo com tecnologia de uma outra forma numa empresa. Como é que na tua cabeça você via isso? Legal essa pergunta. Porque, quando eu comecei a pensar em criar a empresa, em paralelo, o que estava acontecendo na minha vida profissional, vamos dizer assim, no horário padrão, que era na TIM. Eu aprendi milhões de coisas na TIM, mas já estava naquele momento em que aquilo já não tinha um propósito para mim. Eu olhava alguns diretores que estavam no topo lá e eu olhava e falava, cara, eu quero crescer pra caramba, mas eu não quero ter a vida como uma desses caras. Então tinha algumas questões de cultura que não me motivavam mais, né, do mundo corporativo. Algumas questões difíceis. A TIM tem uma cultura bem punk, assim, né? A gente conhece, eu pelo menos conheci algumas pessoas que trabalharam lá que deram feedback de que, cara, o bicho lá... tinha muita coisa, né? O mundo corporativo, no eu geral, acho que né? Geral, assim, não diria que é a TIM, porque eu já vi tantas histórias em tantos outros lugares. Naturalmente, né? Sim. Mas, assim, você aprende muito a lidar com tantas situações complexas, mas ao mesmo tempo aquilo já não me motivava mais. Eu não via que eu estava cumprindo meu propósito mais ali. Que se eu desse o meu melhor ali para chegar no que eles queriam chegar, não estava contribuindo. Esse é o ponto, né? Eu dou o meu melhor aqui, chegamos a... Exato. Então eu falei, poxa, se eu der o meu melhor aqui, eu vou chegar ali e ali eu não quero estar. Então não tem sentido. Começou a não fazer mais sentido. E aí eu vi, poxa, mas eu posso criar uma empresa e ter uma cultura que eu acredito, ligada num propósito em que as pessoas vão fazer algo e vão ver que estão contribuindo diretamente para o reino. Cara, isso é um presente de Deus, isso é graça, isso é uma coisa extraordinária. Assim. Então, aí quando eu percebi isso, eu falei, caramba, é isso. É isso, vou começar. Vamos embora. Aí começou. Começou a inscrição, Atos 6, e conta um pouquinho como é que foi o desafio no Atos 6, eu acho, assim, comparando, a gente estava no mesmo caminho, assim mesmo, né? Qual foram os desafios lá no Atos 6, o que você fez, o que é Atos 6, para o pessoal entender, né? Legal. Bom, Atos 6 a gente começou... Eu comecei um ano e alguns meses depois ali do Inscrição. Não nasceu como uma empresa, foi tipo um subproduto do Inscrição ali, até para não burocratizar as coisas. Eu comecei com recursos próprios e outra pessoa também, um outro sócio que também colocava 50-50 ali comigo. E nasceu muito... A Atos 6 foi muito mais ainda ministério, vamos dizer assim, do que a Inscrição, no sentido de que... A gente foi lentamente, assim, sabe? Vamos fazendo aí devagar e criando com o que a gente pode. A gente se conheceu nessa época, né? Você estava ali, o Atos 6, na verdade, era uma gestão... Foi células ou gestão financeira? Não lembro. Células primeiro. Foi a primeira coisa, né? Membresia e células. Aí depois veio o financeiro. Acho que a gente se conheceu ali em 2014, 15, não foi? Por ali? Sim. O Atos 6 estava lançando o Atos 6 logo em seguida, assim. A gente ia tomar café no Mário Henrique Simons, lembra? A TIM era lá. Era lá, a gente já ia trocar ideia ainda, então, né? Já ia trocar ideia de startup, É verdade. Legal. Eu lembro que você sugeriu naquela época de criar uma associação, criar um grupo que a gente pudesse trocar, lembra? Olha só, é isso aí. Eu lembro disso. Eu era magro. Gente, esse aqui eu não te apresentei, mas esse aqui a gente tá batizando ele de sem noção, porque ele faz umas perguntas para pastores que vêm aqui, meio sem noção. Eu não sei o que ele vai trazer aqui pra gente. É uma pergunta do sem noção? Já tem? Meu Deus, que medo. Vamos ver o que vem aí, ó.
Vamos lá, sem noção. Para a expansão do reino, é melhor somar forças ou seguir na obra sozinho. Até que foi light. Foi light, né? Pô, essa foi A gente já light. tava até Você falando não disso só tá já. convertendo. Nossa, tava até assim, ó, o coração De tava andar batendo. com a gente, ó. Convertendo agora. E aí? Para a expansão do reino é melhor caminhar sozinho ou Somar força. somar forças. Poxa, a gente acabou de fazer algo que Né? já responde a pergunta, né? Sim. Pensando um pouco em igreja e também falando um pouco do nosso momento, né? Acho que primeiro falando de igreja, assim, não tem dúvida. Sempre somar forças é muito melhor do que caminhar sozinho. Na verdade, acho que um dos erros que eu cometi nessa questão de empreendedorismo também foi não ter começado com mais pessoas que complementam os meus pontos fracos, né? Acho que um aspecto é esse, você ter pessoas que complementam os seus pontos fracos para você caminhar com muito mais qualidade, muito melhor, né? E são tantos perfis, né, que a gente tem. Então, a gente fala, por exemplo, se a gente pegar aqui já é uma complementação. Eu sou muito mais de tecnologia, né, vendas, marketing. Então, é uma complementação. Então, a área de marketing, por exemplo, sempre foi uma grande deficiência minha, e que se eu tivesse começado com fundadores, pessoas que tivessem, né, muito isso, com certeza a gente teria feito muito mais, muito melhor muitas coisas. Então, somar forças, com certeza é muito melhor. Outro aspecto é você ter mentores, né, somar forças, você ter pessoas que te mentoreiam, acho que Na multidão de conselhos, a sabedoria, né? Qualquer empreendedor precisa ter, e qualquer pastor também, né? Então, um pastor precisa somar forças, porque a gente está falando ele falou de expansão do reino, então um pastor, ele precisa somar força com outros pastores, ele precisa estar interagindo, precisa ser confrontado, né? Precisa ter mentores que vão dar feedback para ele do que ele está fazendo. Caminhar sozinho é duro demais, caminhar sozinho é muito difícil. Deus não criou a gente para andar sozinho, né? Verdade. É muito difícil, não vale a pena. A gente trabalha com igreja, se for contar fazer um livro aí de tanta coisa que acontece, assim, que curiosidade, né? Teve nesse período todo trabalhando com igreja, alguma curiosidade assim do Atos 6, que você possa falar alguma coisa, curiosidade. Vocês o que aconteceu com... Aconteceu nesse período aí. Nunca me fizeram essa pergunta, mas larga essa bomba aqui. Pô, curiosidades engraçadas? Engraçadas, alguma coisa que aconteceu que você... Engraçado, eu lembrei de uma coisa engraçada aqui, assim, de alguns pastores em atendimento lá, que a gente faz online, né? Pastor que tá na piscina, Já aconteceu aqui também. de short, aí a pessoa vai atender. Um pastor que tá de sunga, tipo, coisas assim, inusitadas. Ou tá no lugar sem camisa. Já teve pastor dormindo? já aconteceu. Nossa. Dormindo, essa é a novidade. Aconteceu um aqui que foi atendendo um funeral, assim, né? Nossa, sério? Ele, não vou poder atender agora, eu tô no funeral, aí filmou morto, assim. Pra você ver, pra ver que é verdade. Maravilhoso, né? Meu Deus. Acontece cada coisa, Cada né? coisa. Não. Mas ainda nesse assunto do somar forças, né? Eu acho que tem um aspecto muito, muito interessante disso. É até legal a gente poder conversar sobre isso aqui. Que é quando a gente olha, né? Tá todo mundo aí olhando pro que a gente está fazendo aqui como ferramenta, como apoio para a igreja. Tem muita gente ali, né? Que eu acho que está caminhando para o mesmo lugar, né? Eu acho que na mesma direção. E tem muita sobreposição do que está sendo feito, né? Você vê um esforço ali que está acontecendo por organizações diferentes e que, cara, se tivesse cada um numa caixinha, né? Ou cuidando de uma parte, ou focado numa... Cara, a gente já poderia estar sendo muito mais relevante para o reino, né? A gente já poderia estar indo muito mais longe, né? Eu acho que é um pouquinho disso que a gente está fazendo aqui com esse movimento, né? Eu acho que é entender que, caramba, sem dúvida. Olha o quanto que a gente vai ganhar de velocidade, de entrega, de qualidade, só fazendo esse movimento, né? De, vamos caminhar junto, ao invés de a gente estar lá os dois desenvolvendo, né, coisas parecidas, um desenvolve um módulo X, outro também está desenvolvendo um módulo X, talvez em velocidades diferentes ou com visões diferentes. Agora, quando a gente junta tudo,
a gente ganha uma eficiência operacional que é interessante, né? Com certeza. Investimento, né? Eficiência, investimento, agilidade. Então, com certeza, somar forças é muito importante. Outra coisa, a gente está se falando mais, né? Trocar mais, compartilhar mais, sentar na mesa, né? E conversar, né? Então, a gente, como profissionais, como empresas, que estão propondo entregar soluções para igrejas, nós precisamos sentar mais na mesa. Que isso que a gente começou a fazer seja só o início, né? de um movimento de sentarmos mais juntos, né? E o engraçado é que isso acontece no secular, né? Uma vez eu falei isso para você, né? Isso acontece no secular, a gente é um ajudando o outro, e eu vejo um pouco do nosso meio, né? O quanto que a gente vê, como o Pedro falou, a gente faz alguma coisa aqui e daqui a pouco um outro lá faz a mesma coisa. E tanto desafio que a gente tem de complementar. Como foi o que o Pedro falou, se um está fazendo uma ponta, a gente está fazendo outra, a gente está servindo melhor a igreja, né? Então fica aí talvez um papo aqui para todos os nossos outros concorrentes, né? Pensar um pouco nisso, porque no final a gente está fazendo algo muito maior do que a gente, muito maior do que uma empresa, muito maior do que tudo, né? Servindo de fato a igreja com tanto desafio, meu Deus, quando eu olho assim, o que tem que ser feito. Esses dias teve aqui com a gente o Josué Campanhã, né? A gente estava almoçando com ele e ele falou, e aí, mas aí, os próximos desafios depois desse daí? Eu falei, Josué, deixa eu te contar aqui qual é o desafio. Aí, pá. Ele ficou ouvindo, falei, pois é, cara, eu não sei nem se eu vou terminar isso daí. Vão ser meus netos que vão fazer algumas coisas acontecerem aí. Então, assim, não sei nem te falar qual o próximo passo é esse aí, é executar tudo que está acontecendo aí, principalmente com esses ataques aí à igreja, né, aos nossos jovens, crianças, tudo nossa visão ali de ajudar a igreja a atrair, cuidar, capacitar, precisa de tanta coisa, né? Mas vamos lá, que o papo tá ficando triste. E aproveitar esse gancho aqui, né? Você pensou na mesma coisa que eu, né? De virar o... X-Mission? Momento X-Mission? Momento X-Mission. Aproveita que você fez a trilha sonora e já puxa aí, então. Vamos lá, Momento X-Mission. Bom, o podcast, então, o nosso podcast aqui, que é um Churchcast, ele tem a ideia de, né, um papo para deixar de papo e começar a agir. Então a gente vai falar muito sobre novas estratégias, tudo que a igreja está fazendo que pode auxiliar, né, no atrair, cuidar e capacitar. Na InChurch, a gente tem, para poder explicar o que é X-Mission, a gente tem, muitos pensam que a gente entrega só tecnologia, né? Mas tecnologia é um meio, o que a gente entrega como solução, na verdade, é como a gente pode te ajudar a atrair, cuidar e capacitar para que haja expansão. A gente faz isso de 3 formas, né? Com tecnologia, então, com estratégias e com educação. Na parte de estratégia é a nossa X-Mission, que então é o X ali de multiplicação, o Mission de missão, então uma missão de multiplicação, que são diversas estratégias que a gente entrega por ministérios, então vai ter estratégia ali para a área de comunicação, estratégia para a área kids, tudo para ajudar, são estratégias para auxiliar no atrair, cuidar e capacitar. E aqui na prática a gente quer fazer o quê? Quer atualizar. Então o podcast, como a gente traz muitos pastores, muitos técnicos, né, como o Josué Campanhã, a gente começa daqui a atualizar estratégias que podem estar ali na X-Mission. E a gente sabe que, até pela tua formação, por isso que eu falei, presta atenção na formação de gestão estratégica, empresarial. Vamos falar aqui um pouco como é que a gente pode ajudar a atualizar ali estratégias para a área de gestão. A área de gestão, né, da igreja é algo que cada vez mais a gente vê na igreja uma profissionalização. Muitos acham que é pejorativo isso. Mas a igreja está virando empresa e tal. Gente, a gente cuida de pessoas. Se você não tiver gestão, né, porque acho que qualquer outra área poderia ter uma gestão ruim, né? Agora, igreja, como é que você vai tratar de pessoas, né? Então a gente fala de, graças a Deus, as igrejas começaram então a olhar para uma área mais de gestão de pessoas e gestão de recursos. Afinal, dinheiro é ferramenta. Se você tem dinheiro, você consegue fazer mais, tantos desafios que a igreja tem, né? Ação social, tanta coisa, creches, etc. Então, o que você pode dar de dica para uma área de gestão eficaz, né? Legal, muito bom. Enquanto você falava, eu pensei numa coisa aqui, só para deixar um parêntese.
né, dessa questão aí da igreja, a dificuldade, a formação de um pastor, vamos pensar, a formação de um pastor é muito teológica, não tem gestão, né? As faculdades, elas podiam investir muito mais em gestão, pelo menos algumas coisas, para que o pastor saísse mais preparado, com a visão, uma cabeça mais aberta para esse tipo de coisa. Isso acontece em outras áreas também, né? Você vê em medicina também, né? Sim. O médico se forma muito muitas técnico, vezes, mas não ele tem o conhecimento, ele vai atender o paciente, ele vai, né? Mas ele não tem muitas vezes, não sabe como administrar a organização. Aí a clínica fecha. A clínica fecha, Exatamente. né? E uma igreja, no momento que a gente vive hoje, né? Ela é uma organização. Com CNPJ, com desafios. Muitos desafios de gestão, muitos desafios. Então, eu vejo que isso é um gap. E aí a gente pega, aí o nome do Atos 6, né, nasceu disso também, que é... Eu ia perguntar isso, ótimo que você falou isso. Verdade. O nome do Atos 6 nasceu exatamente no capítulo 6 de Atos, quando os apóstolos não estavam conseguindo mais... a administração começou, a parte de gestão começou a falhar. Porque as viúvas, né, gregas ali, de fala grega, começaram a não receber os alimentos. Eles começaram a não distribuir os alimentos lá para elas. Então, eles viram que começou a ter um gap e que eles não estavam dando mais conta. Falaram, vamos chamar aqui 7 homens cheios do Espírito Santo, de caráter, etc, etc, para que eles possam ajudar nessa parte aqui de gestão, administração, para a gente poder focar na palavra, na oração e tal. Então, o Atos 6 nasceu desse pilar de gestão. Então, o nome é muito focado nisso. Aliás, vou agradecer aqui meu amigo pastor Heineson, que o nome foi ele que criou, então eu tenho que deixar aqui gravado esse agradecimento. Casa Viva, né? Isso aí. Tipo, foi ele que ele que deu a ideia, então tem que muito legal. No mínimo agradecer. Então então assim, isso aconteceu ali, começou a acontecer, a igreja começou a crescer, então quando começa a crescer, começa a ter problemas nessa área. E aí o pastor precisa pelo menos ter pessoas capacitadas, né? E para ajudá-lo, ele não vai ser a pessoa que vai tratar aquilo direto, mas ele precisa ter um conhecimento para poder buscar pessoas, criar equipes, motivar equipes, etc. Então, esse é um ponto para mim de gestão é importante. O pastor ter essa ciência, primeiro, entender, internalizar isso, porque muito pastor às vezes acha que só vai fazer a igreja acontecendo com jejum e oração, né? Jejum e oração, né? Vai fazer muita coisa acontecer, mas não vai resolver outros problemas que são práticos do dia a dia, de gestão, de organização e tudo mais. E aí um capítulo da Bíblia que eu gosto de usar muito para falar de gestão é o capítulo 13 de Neemias. Porque todo mundo, quando fala da história de Neemias, conta todas as dificuldades de construir o muro, né? E aí as perseguições que tiveram, e todos eles ficaram ali de noite acordados para defender o muro, enquanto tinham os sabotadores lá. E um desses sabotadores era Tobias, era Sanbalat e Tobias, né? Isso. Aí eu não sei se você sabe o que aconteceu no capítulo 13 de Neemias. Neemias volta para Babilônia, e aí passa um tempo, ele fica sabendo que o novo sacerdote que estava responsável pelo templo, ele simplesmente deu uma sala ampla, gigante, sabe para quem? Para Tobias. Olha. Então, quando você para de gerenciar, para de administrar, olha só, você conquistou, olha a conquista que eles tiveram. Você vai avançando, mas se você não monitorar, se você não gerenciar, se você não medir o que está acontecendo, ou seja, a falta dele ali largou um pouquinho, os caras já estavam fazendo outras coisas erradas lá, os levitas já não estavam recebendo o que eles tinham que receber, já tinham dado uma sala, já tinham dado um cargo top para um cara que sabotou eles o tempo inteiro. Então, quando você para de gerenciar, para de administrar, você não só para de crescer, de conquistar, você perde aquilo que você conquistou. Então, monitorar é um pilar muito forte de gestão. Você ter o quê? Indicadores. O que você precisa monitorar? O que monitora a saúde de uma igreja? O Peter Drucker fala, o que você não medir não pode melhorar. O que não pode ser medido, né, não pode ser melhorado. O pai da administração moderna. Então, assim, a igreja tem dificuldade com números. Não, nós não vamos ver números, porque nós somos espirituais. Não, cara, você precisa ver os números. Se você não acompanhar, você não sabe o que está acontecendo. Sim. Né? Quando a gente está com febre, como é que a gente sabe se a gente realmente está com febre? Como é que você vai medicar? Tem que medir, né? Você só vai melhorar a sua febre se você medir. Peraí, eu tô com 38, não, eu tô com 39, tem que ir pro 39,5, tem que ir pro hospital. Tudo é monitorado para a gente poder tomar uma ação, dar um remédio para algo, a gente precisa saber o que está acontecendo.
E muita igreja ainda tem essa grande dificuldade. Não precisa ser rotina numa igreja, semanal, mensal, ver números. Quais são os principais números que indicam se a gente está indo? Uma vez eu ouvi de um pastor, né, mas se Deus não gostasse de número, não tinha um livro na Bíblia chamado Números. Né? Boa. Vamos começar por aí, né? Boa. Não é? Então acho que esse é um dos grandes pilares da gestão, é você acompanhar os números, né, e identificar que números são esses, né? Como que eu posso dizer se a minha igreja está indo bem ou está indo mal? Né? São números, eles medem sem subjetividade, eles te dão como você está, a sua saúde real, né? Sim. Quantos membros eu estou hoje, quantos membros eu estou, né? No ano passado eu tenho hoje. Quantas pessoas se converteram na igreja há um ano e hoje ainda estão na igreja? Isso é cuidado, né? Porque o problema é esse, né? Porque no medo de transformar a igreja numa empresa, você acaba sendo negligente com isso. Aí você vê que a Bíblia o tempo todo fala sobre isso. Você vê lá, né? Você falou de números agora. Aí fala lá, Pedro pregou... Eu estou exatamente com isso na cabeça, né? Quantas pessoas se converteram quando Pedro pregou? Alguém contou. É exatamente isso. Por que contou? Por que a necessidade de contar? Tá lá, tá escrito. Por que a necessidade? Aí você vai ver ali Noé. Cara, Deus o tempo todo passando algo. Imagina sem um planejamento, sem um processo que Noé passou para poder construir a arca. Né? Eu fico vendo hoje o que seria se Deus mandasse fazer uma arca, uma igreja fazer uma arca hoje, imagina? Sem processo, sem nada, e nasceu uma prancha de surf, sei lá, porque o pessoal está cada vez querendo as coisas mais rápidas, né? Então, assim, José, né? Pô, pela excelência ali da administração dele. Ou espiritualiza o que é para ser natural, né? Que é um outro ponto, né? Eu acho que, gente, eu sou fruto do sobrenatural de Deus, mas se a gente não tem o natural, a gente não tem o sobrenatural, né? Quantas vezes a gente deixa de fazer o mínimo ali que Deus espera da gente e tá querendo avivamento, tá querendo, Deus, quero ganhar minha cidade, quero ganhar meu bairro, quero ganhar, né, centenas de pessoas, Senhor, me dá multidões, e não dá conta de cuidar de 50 pessoas. Sim. Né? Exatamente. Eu sou meio, eu vou dizer massacrado, porque acho que a quantidade de gente que entende é muito maior do que a que não entende, né? Mas no meu perfil lá, a gente faz o Igreja que Cresce, e aí o pessoal fica mandando mas quem dá o crescimento é Deus e tal. Sim. Então assim, e parece, quando eu fico olhando, eu fico vendo essa parte, né? Porque eles usam um versículo lá, né? Que dá o crescimento é Deus. Mas se esquece da parte onde você tem a parte para o crescimento, sempre uma semente. A nossa parte é a parte de semear, né? O mesmo Paulo que foi citado nesse versículo é quem falou, eu fiz de tudo para com todos. Me sinto o último de todos, né? Eu tenho que trabalhar mais porque eu sou o último a chegar. Então, ou seja, se fosse só Deus dar o crescimento, você fica em casa tomando suco de laranja e tudo vai acontecer. E não é. A gente tem uma parte de semear, e eu creio que essa parte de gestão, não sei o que você acha, Luiz, mas está nessa área da nossa parte, da semente, para que, tendo essa excelência, Deus possa dar o crescimento. Eu só ia falar que tem alguns que estão naquele versículo, né? Os seus amados Deus dá enquanto dorme, né? Então tá achando que vai só dorme, só dorme, né? Mas você acha isso? Ou seja, a nossa parte, então, a gente numa excelência no serviço, essa parte toda que é tida como profissional, seria uma excelência para né? A gente tem até tá ali na parede, né? Excelência honra os céus e abençoa as pessoas. O que você acha sobre essa parte, levando para uma parte então da gestão? Muito bom. Só comentar um pouquinho do que você falou do crescimento, da crítica das pessoas. Acho interessante isso, porque muitas igrejas, para mim, qual é o problema? É que é o coração. Deus olha o coração. Sim. Então não é se você quer crescer ou não quer crescer. É o porquê você quer crescer. Sim. Eu quero crescer para minha igreja ser a maior aqui de todas. Eu quero crescer para não vai adiantar nada, nem gestão, entende? Nem você coração, pode, aí né? Não importa, o seu coração está perdido. Se você vai crescer muito ou não, você vai não agradou a Deus, não fez sentido. Então acho que essa é a diferença. Aí você pega alguns que querem crescer a todo custo, machucam pessoas pelo meio do caminho. Infelizmente algumas visões de células que eu já vi, outras que foram implementadas, né? E você vê que pessoas vão machucadas ao longo do caminho. Por quê? Sim. Porque é um crescimento a qualquer custo. Assim, eu quero crescer. Então, mas o crescer, eu quero crescer
para honrar a Deus, eu quero crescer para transformar pessoas, para cuidar de pessoas, eu quero crescer para ver o reino expandir e para adorar a Deus com o que eu estou fazendo, é bênção, é cumprir um chamado, é cumprir um propósito. Então essa é você olhar para essas pessoas que fizeram o crescer sem a motivação certa e não querer crescer para fazer o contrário, não é resolver o problema. É querer crescer com o coração, né? Com o coração certo. Então, a parte da gestão, a palavra excelência que você falou, para mim, a excelência é uma maneira de adoração a Deus. A excelência é uma maneira de adoração a Deus. Não importa onde eu estou, se eu estou fazendo algo com excelência, eu honro a Deus. Sim. Porque quando você entrega para alguém algo com excelência, seja qualquer coisa, você é atendido numa lanchonete e a pessoa te entrega, sorri para você, te entrega o teu produto, assim, faz simples, mas faz com excelência, a pessoa que está do lado é transformada. Sim. Seja em qualquer lugar. Então, nós precisamos fazer tudo com excelência. Um cristão, na verdade, para mim, se ele vive o trabalho dele, onde ele está, que é o lugar que ele passa a maior parte do tempo, é o trabalho. Vivendo o reino com excelência, entregando o que ele faz com excelência, ele honra os céus, né, e abençoa a terra, né, abençoa as pessoas. Então, a gente precisa viver isso aí o tempo todo, né? E pegando esse gancho do cuidado, assim, eu queria só trazer um tema aqui, porque eu vejo quase que uma responsabilidade com a gente aqui. Aí eu estou falando agora, a gente que está produzindo ferramenta, que está pensando esse cuidado, pensando em como ajudar nessa gestão. Porque hoje a gente pergunta, né, qual é a maior igreja do Brasil? Qual é a maior igreja do Brasil? São quem? Os desigrejados. E quem são os desigrejados? São as pessoas que em algum momento tiveram algum problema de relacionamento, tiveram algum problema de... Houve uma falha no cuidado, né? E aí eu fico pensando na responsabilidade. E eu não sei, de alguma forma Deus tem colocado no meu coração que, sabe, as igrejas que estão atentando para isso, que estão, sabe, buscando cuidar de verdade das pessoas, que estão com a motivação correta, cara, de alguma forma elas vão conectar com essas pessoas e essas pessoas vão, sabe, se aliançar, porque uma coisa que a gente teve um podcast aqui com o Nando e ele sempre fala isso, né? Não tem como a gente viver a vida cristã se não for em comunidade. Deus é um Deus de comunidade. Não tem como a gente viver a vida cristã achando que a gente vai estar em casa lendo a Bíblia, sabe? E é só isso e acabou, né? Porque, primeiro, não é esse o propósito de Deus. E a gente sabe disso. E segundo, aí eu vou usar uma coisa meio boba, mas que ilustra bem, que é a brasa fora do braseiro esfria. É natural. Pessoa que está em casa, está desconectada, tá? Cara, aos pouquinhos, né, vai sendo minada, vai enfraquecendo. E eu vejo, queria ouvir o que você pensa disso também, Luiz, mas eu entendo que cuidar bem das pessoas, sabe? Acompanhar de fato, né, o quanto que isso é importante, né? E a gente sempre fala isso, né? Ninguém sai da igreja porque Deus é mau, porque Deus é bom. O cara sai da igreja porque ficou doente, o pastor não sabe porque não tem bola de cristal, e aí o que acontece no fim do dia? O cara tá lá, tô aqui, se vitimiza, a pessoa ainda tá se desenvolvendo, amadurecendo, né? Emocionalmente, espiritualmente, e aí, não, porque o pastor ora com todo mundo, mas comigo ele não. Então essa igreja não me ama, essas pessoas lá não são cristãs de verdade, aí julga todo mundo e sai falando mal, vira o quê? Vira o desigrejado. Eu amo a Deus, mas eu não quero contato com as pessoas. Não é isso que a gente vê. Um grande crítico da igreja, vira um grande crítico da igreja, né? Vira um grande crítico da amargura, né? Se instala ali uma falta de perdão, uma raiz de amargura. Verdade. Não sei, o que você pensa dessa responsabilidade aí, ou desse desafio que a igreja tem? E falando de ex-mission, né? O que a gente pode fazer aí enquanto, enfim, estratégia, gestão? O que a gente pode estar fazendo para estar ajudando e minimizando, mitigando esse tipo de... Né? Afinal de contas, a gente está trabalhando agora o Expansão Sem Evasão, né? Esse movimento. Legal, legal. Bom, algumas coisas que me vieram aqui você falando. Primeiro, esse desafio da igreja, eu vejo que tem assim, um desafio muito grande de cuidar bem. E cuidar não é só... Cuidar é muito mais do que só curar as feridas, mas cuidar também é preparar para se tornar alguém, né, que é um discípulo verdadeiro de Jesus.
E um discípulo verdadeiro de Jesus é alguém que suporta a sua cruz, né? Carrega a sua cruz e siga-me. Então o evangelho ele é de levar maturidade, né? Maturidade. Então é transformar, boa palavra, é isso aí, transformar aquela pessoa que chegou numa pessoa madura, que aguenta as pancadas da vida, que sabe que um pastor não vai ligar para ele sempre e não vai ficar dodóizinho, mimimi. Se tornar um cristão que é cristão de verdade. Sim. Né? E que sabe que o evangelho não é só esse evangelho que muitos aí também estão pregando, né? De que você vai ficar ser cabeça e não cauda. Não. Tem momento que você vai ser perseguido, tem momento que você vai ter problemas. Na vida passarei por aflições, né? Mas tem muitas aflições. Vencer o mundo. Né? E né, o Senhor está contigo lá no vale da sombra da morte, mas também vai estar contigo lá, né, na presença dos seus inimigos, na sua vitória. Então Deus está com a gente em todo momento. Né? Se tornar um cristão que ama a Deus de todo o coração. Acho que para mim o primeiro mandamento resume tudo, assim, sabe? Tipo, um cristão verdadeiro ama a Deus de todo o coração, de toda a sua força, de todo o seu cadeia, né? Que louva preso, né? Isso aí. A gente conseguir criar cristãos assim, formar cristãos assim, acho que esse é o grande papel da igreja, né? O desafio da igreja. E para isso precisa cuidar isso é cuidar da pessoa. É o processo do cuidar e capacitar, né? Que tá na nossa visão aí. Então, isso para mim é muito importante. Agora, quando a gente fala da nossa responsabilidade em ajudar a igreja nisso, como que você faz isso e faz isso crescendo? Igual a gente estava falando das questões de gestão, você precisa definir processo, né? Aí, para muita coisa de gestão, eu falo que tem um tripé assim, para você fazer algo funcionar bem. Né? Não adianta você adquirir uma ferramenta só, não adianta você ter processos só, não adianta você ter pessoas só, você precisa ter os três. Pessoas, processos e ferramenta. Então, você pega uma ferramenta, mas você não cria um processo, a pessoa não sabe o que fazer com aquela ferramenta. Né? O processo é uma maneira de você ver a melhor prática de fazer algo e tornar aquilo um padrão para que todos repitam aquilo da melhor forma. Perfeito. Né? Senão, faz aí, cuida das pessoas. Aí cada um cuida de um jeito, você não tem processo. Então, processo, ferramenta e pessoas, ou seja, também motivar pessoas, liderar pessoas. Olha o desafio da igreja, cuidar das pessoas, motivar os voluntários. Então você precisa ter pessoas que vão cuidar das outras pessoas. Um pastor não vai cuidar nem de 100. Então uma igreja precisa, para você fazer, olha o desafio que é grande da igreja, né? Aí a gente está falando de ferramentas, mas definir bastante processo, aí a gente vem dessa parte de gestão, se capacitar para criar processos bons. Então, quando a gente fala de cuidado, pegar assim, o início de um processo. Chegou a pessoa na sua igreja, ela aceitou Jesus. Qual que é o processo da igreja para uma pessoa que aceita Jesus? O que acontece com ela no dia seguinte? O que acontece com ela no mês seguinte? O que acontece com ela nos próximos 6 meses? E ser intencional nisso, né? Totalmente intencional. A gente costuma falar isso, né? Cara, toda igreja tem processo, só que algumas são intencionais e outras não. E alguns se deixam levar ou tocam de qualquer jeito, ou como você disse, cada um faz de um jeito, né? E quando você tem essa intencionalidade, você começa a virar o jogo, né? Você vê como é que impressionante, né? Eu tô aqui pensando que na falha desse processo, você começa a acumular um não resultado, vamos falar assim, né? E aí você tem lá, eu sempre cito ali a pesquisa de que 80% do cristão não está evangelizando mais. Foram ver o porquê, porque não se sentem capacitados. Ou seja, na falta de um processo da pessoa que entrou na igreja, foi para um segundo passo, não tem mais o terceiro, não tem mais o quarto, ela não é um cristão capacitado, logo ela não está evangelizando, logo a igreja para, logo a internet domina nossos filhos, nossos jovens, e a gente está aqui às vezes chorando porque, sei lá, estão querendo aprovar o aborto. Eu sempre falo isso, falei, gente, meu Deus, vocês estão preocupados com isso, porque assim, isso é a cereja do bolo, a gente deixou fazer o bolo inteiro. E talvez você vê, se você voltar, rebobinar, foi a falha no processo, né? E aí, quando fala no processo, mas vocês estão trazendo a parte corporativa para a igreja. Gente, Jesus fez isso. Ele pegou lá 12, foi lá, botou todo mundo no processo. Caminhou junto, lavou o pé. Teve um período para isso, né? E a gente está simplesmente não trazendo tudo que Jesus fez para o nosso tempo, né?
Que a gente ainda tem ferramentas para isso, né? Nossa, eu sempre falo isso, eu falo, cara, acho que Deus está querendo tanto que a gente faça as coisas que ele até começa a dar ferramentas. Você não está fazendo, tem uma ferramenta que pode te auxiliar, e a gente pega essa ferramenta e fala, não, isso é do mundo corporativo, está levando o mundo para a igreja, etc. Eu tô pensando aqui que você está falando, vem para mim essa compilação, esse revelamento, né, como você disse lá no podcast. Né? Você sabe que eu estava conversando com um pastor esses dias, e ele falou um negócio muito interessante, né? Estava falando, né, de dar um treinamento lá para a igreja e tudo mais. Ele falou, cara, eu sei que tem uma questão de semântica que, cara, é a mesma coisa, mas nosso objetivo aqui é o cuidado, não é o controle. Eu achei tão legal isso, porque de fato, né, assim, o objetivo não é, a igreja não quer controlar a vida das pessoas, ela quer cuidar das pessoas. Por isso, como você estava dizendo, Luiz, é tão importante, né, esses indicadores, a gente conhecer, enfim, ter processo, né, poder medir. Enfim, continua aí, cara, que você tava avançando aí, eu te cortei, a gente entrou na tangente aqui. Bacana, estão complementando. Mas muito bom. É legal que você falou de controle e cuidado, porque também a forma como você está passando as coisas para as pessoas muda a visão delas. Porque você pode olhar um indicador como controle e um indicador como cuidado. É verdade. Né? Então imagina um líder de célula que estão me controlando, que eu tenho que mandar um relatório toda semana da minha célula. Não. Isso tem que ser vindo de uma visão de cima, mostrando por que as coisas estão sendo feitas. Porque isso motiva. Olha o detalhe que pode motivar ou desmotivar um time, um voluntário. Estão me controlando. Não. Nós estamos reportando aqui porque nós estamos cuidando da saúde da nossa célula. Nós precisamos saber como que a gente está. A gente está monitorando porque a gente quer ser melhor. Porque a gente está querendo evoluir, quer fazer melhor, quer cuidar melhor. Sim. Então, isso acontece às vezes na igreja. Né? As pessoas não estão motivadas porque estão se sentindo controladas. Não é um controle. Nós estamos fazendo isso porque a gente quer fazer com excelência. Né? Exatamente. E sem o processo, como você falou, não tem como ter excelência sem processo. Né? Depende muito da percepção também. Tem uns que podem sentir essa questão de um certo controle, mas vai ter, acho que a maior parte é ruim quando não se sente assistida, né? E aí, tanto os relatórios quanto reporte, tanta coisa que a igreja faz, digo, a igreja em relação à administração, né? Tanta coisa que é feita e não reportada para a igreja como um todo. Você não sabe, né? Ação social, tanta coisa que a gente faz no dia a dia e que é interessante a gente reportar isso. É um cuidado com a igreja e você vê que isso reflete também no engajamento de pessoas. Né? Lembrei de uma agora, para a gente complementar aqui. A X-Mission, a gente estava fazendo uma live falando sobre célula e um pastor Diego, abraço pastor Diego, estava participando com a gente e ele faz um negócio na igreja dele que eu achei tão legal. Vou ficar a dica aqui, rapidinho. Ele é o responsável pelo Ministério de Células na igreja dele, pequenos grupos, eu não lembro agora como é que eles chamam. E todo relatório que é preenchido, no campo de observação, o que os líderes são orientados a fazer? A dizer se na célula dele tem alguém que precise de alguma ajuda que está além da capacidade daquele líder. Então, se alguém está precisando de uma assistência social, de uma cesta básica, de um cuidado psicológico, então os líderes eles reportam isso no relatório. E ele pega isso e o que ele faz? Ele distribui, né? Então o pastor, digo lá, principal, né? Ele distribui isso para os departamentos e ministérios da igreja que atuam nessas dores. Então alguém que precisa de um atendimento psicológico, ele tem lá o departamento que cuida disso lá na igreja. Bacana. Precisa de um atendimento social, tem uma área que cuida disso na igreja. O cara está desempregado e vai ser despejado, precisa se recolocar no mercado. Tem um ministério na igreja que ajuda as pessoas a se recolocarem. Então ele vai e passa aquela pessoa para... Então eu achei muito interessante. Eu nunca vi nenhuma igreja atuando dessa maneira ou usando dessa maneira ali o reporte. Então fica uma ideia aí, né, para a X-Mission. Não sei se a gente já colocou isso lá como missão na X-Mission, mas... Se não colocamos, aí cadê a Agatha? Você está assistindo aí, ó. Já está o desafio já atualiza lá. Bom exemplo. Luiz, bom, sou uma igreja que já tenho ali, já uso de alguma forma algum sistema, já tenho uma gestão e etc. Mas o que você considera, isso aqui já lidou muito nessa área, você considera um erro de gestão na igreja, por exemplo? Um erro de gestão? Ou erros? Quais são os principais erros ali na gestão? Para mim, para começar, o principal erro que pode ser cometido é não ter uma visão bem definida. Sabe? Tipo, uma visão... Tudo começa com uma visão. Né? Onde eu vou, né?
Porque aí a síndrome de Alice, né, o País das Maravilhas, tipo, o gato chega pra ela pergunta pra onde qual o caminho que eu vou, né? Ele diz, qualquer um serve, se você não sabe. Ela falou, não tinha um local que ela queria ir, então qualquer caminho serve, você não sabe pra onde você vai, né? Tanto faz, tanto fez. E eu vejo que, quando a gente fala de planejamento estratégico, né, muita igreja não tem noção do que é isso. Muita igreja não... Então, se você quer motivar um time, se você quer chegar em algum lugar, né, se você quer alcançar algo, você precisa definir essa visão clara, de maneira clara, e comunicar para essas pessoas com uma frequência contínua. E isso serve de combustível para o próprio pastor, né? Que no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio de uma pessoa que ele achava que ia ajudar muito ele, de repente mudou de cidade, já perdeu aquela pessoa. Tantas coisas que acontecem no meio do caminho, né? Das lutas e desafios de um pastor, de uma igreja. Se você não tem uma visão muito clara, as dificuldades no meio do caminho vão te fazer tropeçar e você vai ficar ali. E a sensação talvez que fique você avançou, olha, mas não consegue nem ver. Tipo assim, parece que você não saiu do lugar. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto que eu vejo que muita igreja não para nem para definir, assim, por onde eu quero ir, né? E medir. Como que eu vou medir que eu alcancei isso aí? Né? Você tinha falado também um pouco antes aí, quando você coloca um objetivo, você pode comemorar. Olha que interessante. Imagina você terminar um ano e você não sabe dizer assim para a igreja, poxa, foi bom, foi ruim, foi médio. Verdade. Né? Para onde a gente chegou? Né? Nós saímos daqui e viemos para cá, o que aconteceu? Nós cuidamos de, poxa, X pessoas aceitaram a Cristo na nossa igreja esse ano. Olha, tantas pessoas novas chegaram, né? Nós cuidamos de tantas pessoas com cesta básica, nós fizemos isso. Olha como que os números... Celebrar as pequenas conquistas. Celebrar, né? Porque você celebra, te dá motivação para você seguir em frente. E o povo de Deus, o povo hebreu, sempre foi muito, né, de fazer festa, de celebrar. Você vê quantas festas que são instituídas, né, perpetuamente, né? A gente comemora e celebra a Páscoa, por exemplo, que foi lá, né, desde aquela época lá do Egito, instituída, né, para ser celebrada dessa maneira. Enfim, é só um toque, porque tem gente que às vezes tem receio, não gosta, não... Celebrar é importante, né? É muito importante. É um marco, muito importante, né? É muito importante, porque isso te motiva a continuar a caminhada, né? Agora, só dar uma dica também, porque você falou sobre essa questão da missão, né? Então, da visão, no caso, né? Então a visão é para onde a gente está indo. E eu recebi uma indicação de um livro que eu queria falar para vocês. Ganhei de presente, inclusive, ó, Pastor Ian. Um abraço para você, obrigado pela indicação. E Serginho que trabalha com a gente, semeou na minha vida esse livro. Estou começando a ler. Serginho Caminhoneiro. Serginho Caminhoneiro. e chama Lidere com Isso em Mente. Não sei se vocês conhecem esse livro. É do Craig lá da Life Church. Groeschel. É difícil falar sobre o nome. Craig Groeschel, lá da Life Church. E assim, ouvi um pouco sobre o livro, me pareceu muito legal. Comecei a ler. Fica a dica aqui também, porque ele fala um pouquinho sobre isso, né? De você... O que é o isso, né? O que é o isso que eu preciso ter em mente para poder liderar e definir ali a minha... Igrejas que impactam, fica a dica também. Falando sobre isso, é um pastor dos Estados Unidos que ele parou de até... Ele até fala nada contra o marketing, mas ele começou a focar tão bem na gestão e na gestão de pessoas, do cuidado das pessoas, que ele começou a crescer assim, no boca a boca. Isso era tão bem cuidada que ela começava a chamar outros. Igrejas que impactam. Então é simples, né? Se a gente for como Jesus e cuidar de pessoas, né? A gente capacitar e, de fato, ali como você falou, né? Criar discípulos maduros, né? É o que a gente está precisando nos dias de hoje. A igreja vai crescer em si, por si, né? É a consequência. Né? A crescer é a consequência disso aí. Eu quero aproveitar para agradecer também, porque a Paula, lá do EI, na inscrição, estava no mesmo evento lá que o Serginho, e ela também comprou um livro, o mesmo livro, e mandou para mim. Então também vou deixar o agradecimento aqui também do time, ela mandou para mim, chegou lá em casa essa semana. Então eu não comecei a ler ainda, mas... Fantástico. Então vou deixar também o agradecimento. Vamos ler junto? Vamos embora. A gente vai ideia. Ótimo. Muito bom. Bacana. Muito bom, gente. Estamos aqui caminhando para o final, infelizmente, tantas coisas, mas assim... Tá bom o papo, né? A gente vai embora, né? Se deixar, vai embora aí. aqui, né?
Mas, Luiz, cara, obrigado pelo seu tempo. Assim, acho que agora você tá na Church, acho que a gente vai ter outros episódios, tantas coisas que a gente pode fazer junto. Acho que o Luiz, com essa... Até falando aqui para os nossos clientes também, né? O Luiz, muito nessa área de gestão, vai nos ajudar muito na Semana da Expansão. Então, assim, a Semana da Expansão é um evento que a gente faz que veio da Semana de Comunicação. E aí um monte de cliente, né? Poxa, mas vocês estão ali na Semana da Comunicação, tem que ter gestão junto. A gente, poxa, então é Semana da Expansão. É gestão e comunicação juntos, servindo e expandindo sem ter evasão, né? Então veio o projeto ali de expansão sem evasão. Eu acho que o Luiz vai nos ajudar muito, né, Luiz, nessa parte ali de dar dicas sobre gestão. Acho que tem, né, você falando ali veio muito, e aí fica para a próxima. Já fica um assunto que eu acho que vamos levar para a Semana da Expansão. Que será que a igreja deveria usar OKR? Olha aí, ó. Que legal. Olha que legal. Olha aí. Porque se você for ver, é interessante, hein? Todo mundo sabendo para onde está indo, o que eu posso fazer para colaborar e sendo como você falou. Porque quando você falou aí, como é que você vai medir isso, né? Então é interessantíssimo você dividir com a igreja e conseguir mensurar para poder comemorar. Então, Muito ou bom. seja, fica com isso Muito aí, bom. ó. Vai botar no Google lá o que é o OKR. Eu ia falar depois, isso, né? Bota no Google pra você... Muito bom, muito bom. O Luiz vai falar na Semana da Expansão, a próxima, sobre esse assunto, tá bom? Bacana demais. Pedro, Vamos pro momento final? vamos? Vamos pro momento final. Luiz, tem uma bomba aí pra você, cara. Eita. Brincadeira. É porque no final a gente sempre pede pro convidado, antes de trazer ali as palavras finais, deixar uma frase que te inspire, que inspire as pessoas, inspire a liderança, os pastores que estão assistindo a gente. Se tem alguma frase que você carregue ou que você gostaria de compartilhar nesse momento com quem está assistindo, ouvindo a gente? Caramba. Sua ou... Ou de quem for, não precisa ser sua, não. Quando você pensa aí, sabe por quê? Porque esse momento aqui a gente faz, eu não sei se você estava sabendo, o nosso podcast tem essa parte audiovisual, então você vê em vídeo, você pode escutar também, mas você ganha também um e-book. Então, ou seja, a gente está fazendo aqui um livro junto com esse conteúdo. O que está saindo aqui vai sair no livro. Então, você que está nos assistindo aí, você tem o e-book com todas essas dicas, a gente vai compilar tudo bonitinho, organizar para que você possa ler. E aí, no final, tem essa grande frase ali de impacto. Legal. Qual que é essa frase? Então, vou falar a frase então. Que rufem os tambores. Essa frase não é sobre gestão. Essa frase é para mim o primeiro mandamento. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Todo o nosso coração é dele, é para ele, é para glorificar ele. Todo, tudo. Né? Então, acho que para mim resume todo o evangelho no primeiro mandamento que Jesus, né, falou. Tá vendo? O pessoal da Antiga é muito crente, né? Muito, né? O pessoal já tava pensando ali numa frase ali corporativa, tá vendo? Tô falando que não faz por... Mas vamos lá, gente. Então, o e-book vai estar disponível onde? No link, na descrição. Você que quiser conhecer tudo que a gente está fazendo aqui como em Church também, você tem um link também na descrição. Estou esquecendo de alguma coisa? Vai lá, nos siga para você ficar sabendo dos próximos episódios também. Ativa o sininho para você ficar sabendo. Até o final, esse conteúdo aqui é muito importante. A gente vai falar aqui, né, a gente atende aí 45 mil igrejas. Acho que tem muita coisa que sua igreja pode aprender com essa interlocução. A gente vai trazer muitos pastores aqui ainda, né, Pedro? Sem dúvida. Muita coisa ainda para rodar. Comecinho de podcast. Então, não deixa de seguir. Manda para um monte de pastor agora. Olha, isso aqui é conteúdo pra gente. A gente vai expandir. E, últimas palavras aí, agradecimentos. Nando aqui agradeceu a família toda. Já estou dando a deixa. Muito bom. Bom, gente, estou muito honrado de estar aqui com vocês, batendo esse papo, né? A gente vivendo esse momento novo, né? Eu creio que Deus preparou esse momento para nós, né? Nós sentamos juntos algumas vezes ao longo da história e dessa vez aconteceu, né? Então, né, ele nos deu uma responsabilidade grande. Sim. E ele vai nos dar capacitação para a gente cumprir esse chamado, esse propósito, né? Que eu tenho certeza disso, então eu estou muito feliz, porque eu sei que ele que preparou isso para a gente. Muito feliz de estar aqui batendo papo também nessa mesa aí, né? E, bom, agradecimentos a Deus em primeiro lugar, por tudo que ele tem feito, pela graça dele, porque tudo é por ele, para ele, são todas as coisas. A minha família também, meus moleques lá, Pedro e Gabriel, já estou com saudade, amanhã vou estar lá de volta com eles,
de manhã, doido para passar o fim de semana com eles. Minha esposa, que me sustentou aí nesses períodos todos. Né? Depois eu vou compartilhar mais coisas aí, mas foram muitas coisas que a gente viveu nesses últimos anos. E ela é a guerreira lá que sustenta a casa também com muita força, cuidando dos três meninos lá. Então, muito bom. E agradecer a todos os nossos ouvintes aí, essa equipe maravilhosa, nosso time também, né, que se juntou, está se juntando e se fortalecendo. Muito bom, muito bom. Esse time juntos a gente vai chegar muito mais longe, né? Amém. E a todos os nossos clientes, as igrejas, pastores, né? É isso aí, que eles possam receber esse material aí, colher o que é bom e frutificar, em nome de Jesus. Bom, já falei isso também várias vezes, Luiz, como é bom ter você na mesa. Eu te falei, eu estava numa reunião olhando pro Luiz, eu falei, pô, cara, que bom tê-lo junto dessa missão de verdade. Fica olhando ali, cara, como é que pode, né? E é muito legal ver, porque você vê que, de fato, a gente está entendendo que não é pra gente, né? Então é isso, gente. Você que está acompanhando aí, é isso que aconteceu. Atos 6 é em Church é a igreja. Estamos servindo a mais de 45 mil igrejas agora, com muita responsabilidade. Então ore por nós, porque eu acho que o diabo não está feliz com o que a gente está fazendo aqui. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Bora arrebentar o cão. Vamos nessa. Gente, até o próximo então episódio de Churchcast. Deus abençoe Um tua vida. abraço, gente. Valeu. Valeu.